Oi gente, eu sou a Luni e no vídeo de hoje vim teorizar com vocês sobre o mais novo MV do The Boys, chamado Maverick. E se você é novo aqui no meu canal, eu sou tipo muito novinho mesmo, tem muito conteúdo de The Boys nesse canal. Então vim trazer teorias com propriedade, sou do fandom, cacei tudo que o fandom tava falando no Twitter. E, inclusive, a teoria que eu vou falar hoje no vídeo, ela é uma teoria única que eu fiz baseada em tudo que eu li no Twitter e também do que eu mesma vi do MV, do trailer e tudo mais. E todos os links desses tweets, das threads, né, que as Dobbies fizeram no Twitter vão estar na descrição desse vídeo, então depois vocês podem ir lá conferir. E já aviso vocês que se vocês ficarem até o final desse vídeo, eu vou falar o que os meninos do The Boys disseram sobre as teorias, que eles deram uma entrevista recentemente falando sobre o final do MV, então se você não viu isso, eu vou contar pra vocês no final desse vídeo. E também vai ter uma teoria extra, digamos assim, sobre a capa do álbum, que também tem uma teoria à parte que eu vi aí no Twitter e eu vou contar pra vocês no final do vídeo. Então se você já tá curioso e vai ficar aqui até o final do vídeo pra ver tudo isso, não esquece de deixar o like, que me ajuda muito a impulsionar esse vídeo e a crescer aqui no YouTube. Também não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito e também de ativar o sininho para notificações. E antes de ir direto ao ponto, também preciso dar um breve aviso aqui pra vocês de que esse vídeo contém spoilers de Squid Game e de Battle Royale. Então se você não assistiu a série e o filme, vai ter spoiler, não tem o que fazer, porque o MV e o conceito de Maverick são claramente baseados nessas distopias, como esses dois que eu citei, também Alice in Borderlands, Jogos Vorazes e tal. Mas na minha teoria, nesse vídeo, com certeza você vai pegar spoilers, principalmente de Battle Royale, e alguns spoilerzinhos leves de Squid Game, então já aviso. E Battle Royale, pra quem não conhece, é um filme japonês que é tipo o precursor, assim, dessas distopias como Squid Game e Alice in Borderland. Porque é um filme que saiu há muitos anos atrás e ele tem exatamente esse conceito de pegar pessoas, colocar no meio de uma ilha ali do nada e elas têm que se matar até o final do jogo, né? E Battle Royale, caso você não viu e também nem tenha interesse em ver, eu vou ter que dar um pequeno background aqui pra vocês, porque senão a teoria não vai fazer tanto sentido. Inclusive, se vocês assistirem o filme, o próprio MV do The Boys faz muito mais sentido. Eu assisti o filme 1 ou 2 dias antes do lançamento do MV, e aí quando eu terminei o MV eu falei, meu Deus, realmente faz muito mais sentido depois de assistir o filme Battle Royale. Não é à toa que o fandom inteiro tava falando desse filme, porque eu acho que é a referência, sim, mais forte pra Maverick. Mas enfim, o que você precisa saber de Battle Royale, ou lembrar, talvez, se você assistiu o filme faz tempo, pra você entender as teorias de Maverick. Primeiro que em Battle Royale o contexto são alguns estudantes no Japão, todos eles são praticamente todos eles são da mesma classe, e eles acham que eles estão indo para umas férias, para um rolê, passeio escolar. E eles chegam numa ilha totalmente isolada, em que no meio da ilha tem tipo uma escola, assim. Realmente parece muito o prédio que aparece no começo do MV de Maverick. E aí esses alunos são jogados lá numa sala, e eles encontram um professor, que a gente acaba vendo logo no início, que é tipo um vilão do filme, que conta pros alunos as regras, mostra um videozinho também com regra e tal, do que eles têm que fazer ali no Battle Royale. No filme, Battle Royale é tipo um evento que acontece anualmente, em que eles pegam uma classe de alunos que não tem futuro, digamos assim. São alunos rebeldes e que quebram as regras, etc. E eles colocam esses alunos ali naquela ilha, num jogo em que eles têm que se matar até sobrar um. E a última pessoa que sobra é a única viva e que pode voltar à vida normal, cheia de traumas, tipo o final de Squid Game também. E aí, 2 outros detalhes pra gente relembrar do filme e que tem referências em Maverick, é que no filme a gente não tem só esses alunos dessa classe, mas a gente também tem outros 2 alunos que não conheciam o pessoal ali daquela classe, mas que eles são ganhadores de edições passadas do Battle Royale e que estão ali pra lutar de novo e tentar sobreviver mais uma vez. Então é claro que eles saem muito mais na vantagem, porque eles já conhecem o jogo, eles já ganharam uma vez, e eles estão ali realmente pra causar e pra dificultar o jogo. E a última coisa pra gente lembrar de Battle Royale é que cada aluno recebe uma arma, mas é completamente random, assim. Cada um recebe uma arma, mas tem gente que recebe, tipo, uma tampa de panela como arma. Tipo, isso não é uma arma, sabe? Enquanto outro moleque ganha uma metralhadora, sabe? Então as armas que são dadas no filme são bem diferentes, assim. Ah, eu já ia quase esquecendo outra referência bem forte que a gente tem de Battle Royale em Maverick, que são os colares, né? Que tem até a sigla de Maverick e tal. No filme Battle Royale, se os alunos estiverem numa determinada região, num horário em que o professor disse que eles não poderiam estar ali,
o colar explode e, tipo, a cabeça dele explode junto, né? Então esses colares são basicamente para os alunos não quebrarem nenhuma regra, né? E a gente provavelmente tem essa mesma regra em Maverick, mesmo que isso não seja explícito no MV. E aí os últimos detalhezinhos que eu quero passar pra vocês antes de começar mesmo a teoria, eu sei, gente, calma, é porque tem que ter um background, né? Se você não tem certos conhecimentos, não tem como você entender realmente a teoria num todo, né? Por isso que eu tô passando essas informações. O conceito de Maverick, como eu tava dizendo, ele é claramente baseado em distopias que a gente tem por aí. E se você não sabe, uma distopia, eu até escrevi chique aqui pra passar pra vocês, é um lugar ou um estado imaginário onde se vive em condições de extrema opressão, num regime totalitário. Então, é um lugar, como por exemplo ali é Maverick, aquele prédio, em que os meninos vivem sem ter direitos, eles têm que jogar o jogo e é isso. E a palavra Maverick, eu acho que também tem uma importância muito grande, até porque é o nome da música, né? A palavra Maverick significa uma pessoa individualista e uma pessoa rebelde. Então acho que tem bastante esse conceito no que os meninos passam no MV, né? Maverick também é uma pessoa original e uma pessoa que lança tendências, o que eu achei que tem muito a ver com o The Boys, principalmente porque desde o Road to Kingdom, no Kingdom, os meninos vêm lançando muita tendência em forma de performance, esse tipo de coisa. E então o fandom também estava comentando como esse significado de lançador de tendência que tem a palavra Maverick também condiz muito com o The Boys. E por fim, Maverick também, né, você pegando todas essas palavras num contexto, pode significar um bad boy, igual o Sonu fala, né, no começo da música, que era a frase dele também nas fotos teaser, They call me little bad, então eles me chamam de o pequeno mal. Aí eu acho tosco, enfim, desculpa, só não te amo. Mas tem esse conceito de bad boys ali no MV. Bom, agora vamos começar a falar dos fatos da teoria, seguindo a ordem do MV. Claro que a gente também tem as fotos teaser, que já tinham aquelas frases meio enigmáticas que contribuem para a teoria. A gente também teve um trailer, mas eu acho que tanto as frases quanto o trailer são mais coisas para agregar no MV, não coisas à parte que a gente não pode ver só com o próprio MV. Então eu vou focar bastante no MV mesmo. Então a gente já começa com os 11 meninos sendo levados ali pra Maverick, que a gente vê que é um prédio gigantesco escrito Maverick, que como eu disse pra vocês é bem parecido com o prédio que a gente começa também lá na ilha de Battle Royale, mas eu também achei muito parecido com a The Beach de Alice in Borderland, então se você assistiu também pode ter um pouco dessa referência. E os meninos são levados pra lá no carro, eles já estão com as coleiras e as roupas e tal. Bem parecido com o Squid Game, o lance de ir no carro, talvez eles nem viram o caminho também, estavam tipo apagados durante o caminho. Só que a diferença, por exemplo, dessa parte do MV com Battle Royale, que se aproxima mais de Squid Game, é que os meninos já chegam em Maverick conscientes do que tá acontecendo. A gente vê isso principalmente pela expressão do Ju-Yeon a partir do momento que ele olha pro prédio, dá pra entender que ele já sabe o que tá rolando, né? Que eles não vão entrar e aí saber o que tá acontecendo. Tanto que também, logo no começo do MV, a gente já vê o Sonu vendo os alvos na parede, né? Então tem a foto de todos os meninos, que provavelmente talvez seria uma sala de comando ou uma sala para os meninos saberem quem são os alvos e o que eles têm que fazer, né? Tanto que eu vi algumas teorias no Twitter falando que os meninos talvez tivessem alvos específicos. Então, por exemplo, o Sonu seria designado a matar o Kevin, ou sei lá, o Kyo designado a matar o Yeonhun, esse tipo de coisa. Na minha teoria, eu não vou me segurar muito nessa ideia de que eles teriam alvos fixos, eu acho que talvez não, então eu não vou ficar falando muito sobre isso. Mas enfim, acho que desde as fotos teaser, principalmente com o trailer, né, antes da gente ter visto o MV, acho que a ideia já ficou clara de que os meninos teriam que matar uns aos outros e que aqueles colares provavelmente eram coisas que controlavam os meninos, ou como Battle Royale, que poderiam explodir se eles não seguissem as regras. Bom, então desde o começo a gente já sabe que essa é mais ou menos a regra, né? Os meninos têm que batalhar até o último sobreviver, essa seria, tipo, a regra maior de Maverick. E como a gente teve as fotos antes do MV, muita gente já tava pensando na teoria de que os meninos eram amigos no início, que eles não queriam se matar, que eles tinham apego um pelo outro. Eu acho que quando a gente viu, assim, aos poucos, primeiros as fotos, depois o trailer, isso até faria um pouco mais de sentido. Mas eu acho que depois que saiu o MV, nem todos os meninos pensavam assim. Eu acho que alguns meninos, como por exemplo o Hyunjae, o Chani, eles mostram ao longo do MV que talvez eles se importassem um pouco mais, pelo menos na minha teoria, a gente entende que eles se importavam, que eles fizeram sacrifícios pelos outros e tal, mas eu não acho que é o caso de todos os meninos aqui. Se a gente pensar no Sangyeon, no Jacob, eu acho que eles não tinham muito um apego pelos outros, pelo menos no MV a gente vê que eles não têm.
Mas enfim, aí vocês tirem as próprias conclusões, porque tem gente que acha que sim, que no início eles eram super amigos, eles não queriam se matar, e tem gente que acha que não. Eu sou do lado que acha que não, porque no início do MV não dá muito pra perceber isso, sabe? Mas enfim, no começo do trailer, a gente tem uma frase bem marcante que aparece, que é "The only rule is to break the rules". Então, a única regra é quebrar as regras. E eu acho que isso se aplica não a Maverick em si, não aos criadores do jogo, mas sim uma regra do The Boys, entendeu? Dos jogadores. Então, a regra de Maverick provavelmente é: se matem até um sobrar. E a regra do The Boys, dos meninos, é: vamos quebrar a regra, entendeu? Vamos ir contra o que os criadores dos jogos querem. Que é o conceito de Maverick, né? Que é uma pessoa rebelde, uma pessoa que quebra as regras, lança tendência. Mas também a gente tem que lembrar que Maverick são pessoas individualistas e também que os meninos têm as coleiras. Então, a minha teoria, as teorias que eu vi, assim, né, juntando, tinham mais ou menos dois caminhos. A de que os colares eram igualzinho Battle Royale, que iam explodir se eles quebrassem as regras. E também tem a teoria da galera que acha que os meninos eram mais amigos e tal, que os colares meio que torturavam os meninos. Então eles foram torturados ao ponto de falar: ai, quer saber? Dane-se, vou matar meus amigos mesmo porque eu não aguento mais essa tortura. O que pode ser também, pensando se o colar fosse simplesmente explodir, você saber que você tem um colar que pode explodir a qualquer momento se você quebrar as regras pra salvar seus amigos, também é uma certa forma de tortura, né? Então, de qualquer forma, nessa teoria, a gente tem esse colar torturando mentalmente aí os meninos, até que eles chegam no limite que eles falam: quer saber? Vou entrar no jogo mesmo. E aí eles meio que perdem essa ideia do trailer de a única regra é quebrar as regras, porque eles vão entrar mesmo no jogo e vão tentar matar uns aos outros, né? Mas como eu disse, não são todos, então a gente ainda vai ver aqui aos poucos quais meninos eu acho que se mantiveram nessa vontade de quebrar as regras e de ajudar os outros. Mas enfim, seguindo a ordem que a gente vê as coisas no MV, logo depois dessa parte mais introdutória deles chegando em Maverick, a gente tem um foco especial no Kyo, que daí depois vem a cena maravilhosa de Pankyo, ele com o Yeonhun, surtos. Mas eu quero focar bastante aqui no personagem do Kyo, né, do Changmin, porque eu acho que ele é muito inteligente e que ele é um desses meninos mais safos que tá tentando usar os outros e manipular tudo ali pra no final conseguir ganhar o jogo. Então, nessa teoria, inicialmente o Kyo estaria enganando o Yeonhun, falando pros dois se ajudarem, pra eles tentarem escapar e tal, até o momento que ele consegue, conquistando a confiança do Yeonhun, amarrar ele na cadeira, porque a gente vê depois que ele realmente estava todo amarrado naquela cadeira, né, em que tem a cena dos dois se olhando. E aquela cena seria o início da traição do Kyo com o Yeonhun. Só que se vocês repararem, ao longo de toda essa cena, nenhum dos dois tem nenhum arranhão no rosto. E depois, quando o Yeonhun aparece caído, sozinho, né, porque o Kyo coloca um saco na cabeça dele, e depois a gente vê mais pra frente o Yeonhun caído, o saco largado lá no fundo, mas o Yeonhun ainda sem nenhum arranhão no rosto. Então, eu acho que apesar do Kyo ter traído o Yeonhun e realmente usou ele durante algum tempo e depois se livrou dele, mesmo assim, eu acho que o Kyo ainda tinha talvez um certo afeto, ou dó, talvez, não sei, do Yeonhun, porque se a gente reparar, ele realmente não matou o Yeonhun. Ali seria a oportunidade perfeita. O menino estava amarrado numa cadeira. Era só ele ter dado um jeito de matar o menino, mas ele não fez. Então quero que vocês se atentem a esse detalhe, lembrem disso. Mas enfim, voltando à minha teoria de que o Kyo provavelmente é tipo um agente duplo, assim, ele tá jogando por ele mesmo, enganando os meninos ao longo do jogo, né? E isso pode ser até confirmado na frase da foto teaser do Kyo, que tava escrito "That you are real lies". Então isso pode ser se referindo ao próprio Kyo, de que ele é um mentiroso, que ele é sobre mentiras. E aí, logo em seguida do MV, depois da cena com o Yeonhun, a gente vê o Kyo na cena com o Chani, o Nil, né, e o Sonu, que estão os três lá confabulando, fazendo panelinha. Então eu acho que é exatamente esse o caminho. O Kyo engana o Yeonhun, ele fala: tá, beleza, quem são os próximos que eu vou enganar? E aí ele vai lá e se junta nessa panelinha pra fazer algum plano de eliminar os outros meninos, e no final ele ainda trair os dois e eliminar os dois. Nisso, o MV vai mostrando os outros meninos, né, e também tem muita cena de dança, vem o refrão no meio e tal, mas nessa parte eu acho que a gente tem mais uma apresentação pra gente ver todos os meninos, até porque são 11, né, então mostra um pouquinho do que cada um tava fazendo, das armas que eles têm, porque como eu falei pra vocês, em Battle Royale cada um ganhava uma arma aleatória, e eu acho que aqui é o mesmo caso, principalmente pela diferença da arma do Jacob
Pro Hanyeon, vamos lá, galera. O Jacob tem uma bazuca e o Hanyeon tem um lápis. Mas enfim, continuando na ordem do MV, depois que a gente tem o refrão, a gente foca um pouquinho mais no Sonu e a gente tem uma cena do Sonu com o Kevin, né? E o Sonu tava lá na panelinha com o Kyu e o Neil, e eu acho que o Kyu deve talvez ter sido meio que um líder da panelinha e mandou o Sonu ir lá matar o Kevin. Até porque, como a gente vê no início do MV, o Kevin é bem ardiloso, tá lá pendurado no teto e tal. Então o Kevin também era um inimigo difícil de se abater, e aí eu acho que o Kyu não quis enfrentar ele, talvez, e mandou o Sonu. E nessa cena, o Sonu ainda chega com o rosto limpinho também, sem arranhão nem nada, e o Kevin também, só que a gente vê na interação ali entre os dois que o Kevin claramente tá ali superior, principalmente com o seu avocado. Eu não sei se vocês viram a piada do Kevin. Porque ele tem uma granada na mão, né? Ele explode, ele puxa ali o ganchinho e explode uma granada. Mas ele jura que não era uma granada e ele tá falando aí no Twitter que era um avocado, né? Que era um abacate. Mas enfim, Kevin fazendo piada. Mas então, como eu tava falando pra vocês, eu acho que o Kevin tava ali superior ao Sonu nessa situação, tanto que depois que ele puxa a granada, na próxima vez que o Sonu aparece, na cena seguinte ele já tá com a cara toda machucada. Então, nessa teoria, vocês têm que entender que ainda é um MV de K-pop, né? A gente não pode mostrar nenhum dos meninos mortos. Então, eu acho que talvez a minha pequena referência aqui a tipo, esse menino perdeu, ou esse menino morreu, algo do gênero, é quanto mais arranhões eles aparecem na cara e quanto mais eles estão, tipo, largados num canto, né? Então, logo depois dessa cena com o Kevin, o Sonu já aparece machucado, o que pode representar ou que o Kevin conseguiu matar o Sonu, ou que eles realmente tiveram uma batalha ali bem forte com a granada e tal, e que o Sonu já saiu bem debilitado. E aí, continuando com o Sonu, eu vou pular aqui algumas cenas só pra terminar mais ou menos a história dele, porque na última cena do Sonu, quando a gente realmente sabe que ele perdeu, que ele tá ali, tipo, morto, ele tá num espaço aberto, tipo, num campo, num gramado, e aí, uma teoria bem forte que eu vi das Dobbies é que provavelmente a pessoa que teria realmente matado o Sonu foi o Jacob, porque o Jacob tava num lugar alto, né? A gente vê ao longo do MV o Jacob subindo, e aí ele tá naquele lugar altão com a bazuca. Gente, é uma bendita bazuca. E o único menino que realmente tá ao ar livre e que seria, assim, o alvo perfeito pro Jacob é o Sonu. E, inclusive, no final do MV a gente tem a cena em que o Jacob dá o tiro da bazuca e um pouquinho depois a gente vê o Sonu de novo. Então é como se realmente o Kevin talvez debilitou o Sonu e o Jacob terminou de eliminar ele. Eu acho que essa seria a teoria que mais faz sentido. Bom, voltando à parte do MV, logo depois que o Sonu enfrenta o Kevin, a gente vê o Hanyeon, que pra mim ele é o próximo que morreu, porque sem condições, o menino tava com um lápis, gente. O Jacob tinha uma bazuca, o Kevin uma granada e o Hanyeon tinha um lápis. Quem que ele conseguiu matar com um lápis, né? Ninguém. Sem contar que logo depois da cena que ele tá muito bonitinho, andando todo bravinho assim com o lápis, a próxima cena em que ele aparece sozinho, a próxima cena individual dele, ele já tá com a cara toda ferrada, ele já tá largado no chão, todo ferrado. Então eu tenho certeza que alguém matou ele. O meu palpite é que seria o Eric, porque logo que o Hack aparece todo decidido ali com o lápis, a próxima cena, se eu não me engano, é o Eric, ou algumas cenas depois, a gente vê o Eric falando num espelho. Então eu acho que talvez tenha rolado um confronto entre os dois maquinês, mas eu não tenho certeza, até porque ao longo do MV, não sei se vocês repararam, o Eric não enfrenta realmente ninguém, né? Então, não sei, mas o meu palpite seria de que os dois se enfrentaram e o Eric conseguiu eliminar o Hanyeon. Bom, e em seguida a gente vem, acho que, para um dos plots mais fortes do MV, que a maioria tava incluindo nas teorias e comentando sobre. Acho que não tem como não comentar esse plot, que foi o Sangyeon, o Hyunjae e o Juyeon, né? Então, logo no início, a gente tem muitas cenas do Sangyeon, inclusive eu acho que ele é um dos membros que mais tem cenas individuais ali na história mesmo. Então, no início, a gente vê ele indo de um lado pro outro, lá com aquela máscara preta no rosto e tal. Então, se atentem bastante a isso, porque desde o início, o Sangyeon tá com a expressão de que ele sabe o que ele tá fazendo ali, sabe? Não tem nenhum momento em que ele esteja, tipo, confuso ou triste. A expressão dele sempre é muito séria e bem decidida. E aí, depois que a gente vê o Sangyeon assim, a gente vê o Hyunjae, que ele recebe aquele bilhete escrito Take a Breath, que muito provavelmente foi mandado pelo Sangyeon. Acho que praticamente todas as teorias concordam nesse ponto de que esse bilhete do Take a Breath
foi mandado pelo Sang-yeon pro Hyun-jae pra ele ir naquela sala em que o Ju-yeon se encontrava, né? E aí a gente não tem muita certeza de como o Ju-yeon foi para lá, se o Sang-yeon também mandou algum bilhete assim pra ele ir até lá, ou o que eu acho que é o caso, o Ju-yeon já estava todo o tempo naquela sala, porque as cenas individuais do Ju-yeon, a maioria ele tá sentado numa mesa, como aquelas mesas escolares do Japão mesmo, e aí ele tá lá sempre cantando e tal, mas sempre naquela cadeira, sempre naquele espaço, naquela sala, que eu acho que deve ser a mesmíssima sala em que depois ele briga com o Hyun-jae. Então, no caso, foi o Sang-yeon ludibriando aí o Hyun-jae pra ir até onde o Ju-yeon tava. Por quê? Porque o Ju-yeon é um participante muito forte, inclusive a gente vê isso nas frases dele nos teasers, nas fotos teaser, que o Ju-yeon não tava ali com medo de matar ninguém, que ele tava decidido a sobreviver. Então não seria uma pessoa... Assim, se você é inteligente, você não vai enfrentar o Ju-yeon corpo a corpo, né? Você vai fazer com que outra pessoa mate ele, que foi o que o Sang-yeon fez, muito inteligente. Só que na maioria das teorias, o pessoal acha que o Hyun-jae tinha algum carinho pelo Ju-yeon, então nas teorias o Hyun-jae teria ido pra tentar impedir o Ju-yeon de continuar com aquele jogo, de matar as pessoas. E apesar da gente não ver nada disso explícito no MV, eu acho que essa teoria se confirma sim, de que provavelmente os dois eram amigos, porque senão não teria motivo do Hyun-jae ir até a sala onde o Ju-yeon se encontrava, sabe? Eu acho que o maior motivo era que, tipo, ah, beleza, vou lá parar o meu amigo. Ou talvez ele achasse que aquele bilhete veio do Ju-yeon mesmo, sabe? E aí um fato de fora do MV, que talvez contribua um pouquinho ali, que talvez tenha sido um pequeno spoiler pra história, o Sonu fez uma live no Viep em que ele fez alguns comentários sobre Squid Game e qual seria, tipo, o papel dos meninos do The Boys no Squid Game. E quando ele disse isso, ele disse que o Sang-yeon provavelmente seria o cara da máscara, que ele não é exatamente o criador do jogo, né, o mastermind ali, mas ele é um dos manda-chuva, sim, que sabe o que tá acontecendo e que controla, né, tem um grande controle sobre o jogo. Então, o Sonu disse isso do Sang-yeon. Eu aqui, nessa teoria, não acho que seja este exatamente o papel do Sang-yeon, mas eu acho que o Sonu dizer isso contribui para minha teoria de que o Sang-yeon sabe mais das coisas do que os outros. Então, pra minha teoria, eu vou seguir um pouco mais no caminho de Battle Royale. Então, não sei se vocês lembram no começo desse vídeo, eu disse pra vocês que em Battle Royale a gente tinha dois estudantes que não eram daquela turma que tá ali no jogo naquele ano, que eram dois meninos que ganharam edições passadas do Battle Royale e que estavam jogando mais uma vez para dificultar o jogo. E eu acho que esse é exatamente o caso do Sang-yeon aqui. Eu acho que ele já participou, ele ganhou outra edição, talvez, sei lá, do Maverick, o que faria sentido pensando que ele é o membro mais velho do The Boys. E aí ele voltou em busca de respostas, né, pra saber quem são os masterminds realmente do jogo, quem são os criadores e tal, que é mais ou menos a linha do personagem de Battle Royale que volta pra meio que se vingar também dos criadores do jogo. Que inclusive, muito provavelmente, é a linha que Squid Game vai seguir caso ganhe uma segunda temporada. E isso se confirma mais ainda se a gente olhar as fotos teaser do Sang-yeon, em que ele tinha as frases fact chasing, que é ele tá indo atrás dos fatos, e fake changing, né? Então as mentiras vão mudar e ele vai realmente revelar quais são os fatos. Então eu acho que isso agrega na teoria de que ele tá voltando pro jogo pra desmascarar os criadores de Maverick. E aí a gente vê que o plano do Sang-yeon realmente deu certo, porque o Hyun-jae vai até lá a sala em que o Ju-yeon se encontra. O Sang-yeon muito provavelmente ligou aquele gás, né? Porque ele sai depois com a máscara pra ele não sentir o cheiro do gás, que nas teorias seria um gás talvez que deixou os meninos alucinados ou agressivos, algum gás que, tipo, fez com que os dois brigassem, porque eu acho que os dois não brigariam também à toa, porque como eu disse, eu acho que o Hyun-jae tava ali pra tentar parar o Ju-yeon, ou pra, sei lá, né, ser amigo, vamos tentar se ajudar, mas que no final aquele gás que fez com que os dois meninos brigassem até a morte, digamos assim, né? Até porque depois disso, no MV, todas as cenas são os dois brigando, até que os dois estão com a cara toda ferrada, assim, e aparecem se encarando e tal.
Então, ou um matou o outro, ou os dois conseguiram se matar, até porque eles provavelmente estavam trancados dentro daquela sala, porque eu acho que o Sangyeon não é besta, e ele realmente deve ter trancado os dois naquela sala. E a partir dessa parte do MV, a gente já começa a chegar no encerramento, então os meninos já começam a aparecer todos estrupiados, machucados, no chão, chorando, etc. Então eu acho que a partir dessa parte do Sangyeon com os dois meninos, a gente começa a ver os meninos perdedores, os eliminados, né? Então depois dessa cena, a gente tem cenas do Kevin caído e do Yeonjun machucado. E como aparecem essas duas cenas, depois as cenas seguintes não tem muita ligação com essas, acho que são cenas de dança depois, eu coloquei aqui na minha teoria que talvez os dois tenham se enfrentado, né? Porque apesar do Yeonjun ter sido deixado lá pelo Chani, ele tava com o rosto limpinho, não tava machucado nem nada. E o Kevin, a última vez que a gente viu ele, foi lá no encontro dele com o Sonu, mas como o Sonu também saiu todo machucado e o Kevin parecia estar acima, eu não acho que foi o Sonu exatamente que machucou o Kevin. Então, na minha teoria, eu acho que o Kevin e o Yeonjun acabaram se enfrentando em algum momento, e ou eles conseguiram matar o outro, ou não sei exatamente, como eu falei pra vocês, não tem exatamente como a gente ter certeza, assim, né, tipo, quem matou quem, ou quem machucou quem, assim, mas a minha teoria é que provavelmente os dois acabaram se enfrentando. Bom, e em seguida a gente tem uma cena também muito importante que apareceu muito forte na maioria das teorias, que é a cena que a gente volta a ver o plot do Kyu com o Nil e o Sonu, né, aquela panelinha dos três. E na teoria aqui, o que provavelmente aconteceu é o Chani e o Chanmin sobraram porque o Sonu foi lá matar o Kevin e acabou se ferrando e morreu. Então, na sequência do MV, a gente tem uma cena do Chani chorando e logo em seguida mesmo a gente tem uma cena do Chanmin com sangue nos olhos, com aquele olhar todo decidido. Então, o que a gente tem até o momento é que o Chani tá triste com toda a situação, ele tá magoado, mas o Kyu ainda tá ali, inteligente, acima, com sangue nos olhos, traindo todo mundo, né? E a teoria do triozinho que deu errado se confirma mais ainda, porque logo em seguida dessa cena dos dois meninos, a gente vê o Jacob dando lá a bazucada, e um pouquinho depois o Sonu lá naquele descampado, caído, com a cara toda ferrada, como tipo quem perdeu mesmo o jogo. E aí, falando no Sonu, a gente tem mais uma fofoquinha dele aí em V-Live, que talvez confirme a teoria aqui, porque naquela mesma live em que ele tava falando de Squid Game, comentando que o Sangyeon provavelmente seria o cara lá da máscara, ele também disse que, muito provavelmente, se os meninos estivessem em Squid Game, o Chanmin seria a Sebyok, a menina maravilhosa lá que vai quase até a final, e o Chani seria a Jeon, que é a menina da cena que eu chorei horrores, que se sacrifica pela Sebyok. Então, na teoria de Maverick, o Chani teria se sacrificado pro Kyu sobreviver, e eu acho que isso realmente aconteceu porque a última cena em que o Chani aparece sozinho é essa cena em que ele tá chorando e logo depois o Kyu tá com sangue nos olhos. Depois disso, o Chani realmente não aparece mais no MV, nem com a cara estrupiada, nem nada, ele realmente não aparece mais. Então eu acho que a última cena dele ser esse choro pode ter representado esse sacrifício que ele fez pelo Kyu. Inclusive, eu adoro que eu falo Nil, Kyu, Chanmin, Chani, tudo misturado. E se você não é do fandom, você vai ficar com a cabeça perdida. Desculpa. Porém, o que a gente tem logo em seguida, e que inclusive é a última cena do Kyu, é ele no chão com a cara toda ferrada e com uma expressão muito triste no olhar. Então, primeiro que algo deu errado, né? Alguém foi lá eliminar ele, não sabemos exatamente quem, mas ele tem esse olhar triste no rosto, que eu acho que ele acabou se arrependendo de tudo que ele fez, depois de ver o sacrifício do Nil, né? E também de pensar que o Yeonjun acreditou 100% nele, e que depois ele traiu todo mundo, pra ainda no final morrer na mão de algum outro. Então eu acho que ele ficou triste por conta disso, né? Triste pelo plano dele ter dado errado e talvez um arrependimento por ter enganado os amigos pra no final, tipo, nem valeu a pena, sabe? E inclusive um fato engraçado é que todo mundo achou que o Kyu seria o vencedor do jogo de Maverick, porque no trailer dá muito essa impressão, porque ele é o último que aparece, e também porque tiveram muitas teorias, tipo, o Kyu é o último que fica de pé em Boy, que é a música do debut, tipo, eu vi muita teoria assim, sem contar que naquela bendita live que o Sonu tava fofocando sobre Squid Game, ele disse que o Kyu provavelmente seria um dos meninos do The Boys que sobreviveria até o final num jogo desses. E então o fandom inteiro tava tipo, 100% de certeza que o Kyu ia ganhar o jogo de Maverick, porém não foi o caso, né, como a gente viu depois no MV.
Enfim, seguindo ainda a ordem do MV, a gente já tá quase no finalzinho. Depois dessas cenas que eu falei pra vocês, a gente tem um compilado de cenas que basicamente mostra, tipo, os perdedores. Como eu disse pra vocês, por ser um MV de K-pop, eu acho que eles não poderiam mostrar os meninos literalmente mortos, assim, no jogo. Então eles mostram várias cenas dos meninos com a cara toda ferrada, aquela expressão triste, de desapontamento, eles chorando e tal. Então a gente vê aí no final o Hanyeon todo ferrado chorando também, que a gente já sabia que já tinha morrido faz tempo, né, o lápis. O Sonu caído, como eu disse pra vocês. A gente vê também o Juyeon e o Hyunjae terminando a briga deles. E logo depois disso a gente vai pra última cena, que é o Eric subindo as escadas. E que todo mundo achou que ele era o grande vencedor ali no final. Mas galera, depois de tudo isso, da gente ver os meninos perdedores, que, como eu falei, eu acredito que os meninos com a cara machucada são os perdedores, etc. Onde estavam o Sangyeon e o Jacob? Vocês pararam pra pensar nisso? Vocês notaram isso? Porque mostrou todo mundo caído, todo mundo, tipo, perdeu o jogo, mas a gente não viu o desfecho do Sangyeon e nem do Jacob. Just saying. Porque daí no final a gente tem o Eric lá naquela sala em que aparece uma mensagem pra ele, que provavelmente é dos criadores ali do jogo de Maverick. E a frase diz: Protect yourself from what you want. Então, proteja-se do que você quer. Tá, vamos parar pra pensar nisso. O que o Eric possivelmente quer no final desse jogo, né? Então, ele queria ganhar o jogo? Como que ele vai se proteger? Como que ele vai se proteger de ter ganhado o jogo, né? Ou ele queria voltar à vida normal dele depois, o que provavelmente não vai acontecer porque é altos traumas. Mas como que ele se protegeria disso também? Não sei. Ou talvez no final ele quisesse rever os amigos, ele tivesse tipo, putz, perdi meus amigos, todo mundo morreu e tal. E aí ele tem que se proteger, né? Se proteger do quê? Talvez desses amigos, talvez essa ideia ilusória de que ele ganhou o jogo. E aí, a última cena do MV, o Eric se assusta com alguma coisa, porque ele tá ali olhando a frase e do nada ele olha pra trás, como se alguém tivesse aparecido atrás dele. Tipo, o jeito que ele se assusta olhando pra trás é como se ele tivesse ouvido alguma coisa. Será que essa alguma coisa era o Sangyeon? Ou o Jacob? Ou os dois juntos? Aqui nessa minha teoria, eu imagino que o Sangyeon e o Jacob, principalmente também por serem os mais velhos do The Boys, são aqueles dois meninos mais velhos de Battle Royale que foram os ganhadores de outras edições e que estavam ali pra tentar ganhar de novo e complicar o jogo. E eu não acho que eles seriam alvos fáceis de serem eliminados. E pelo que a gente viu, ninguém conseguiu eliminar nem o Jacob nem o Sangyeon, né? Então eles com certeza estariam ali até o final, né? Sem contar que o final de Battle Royale, ele não é exatamente o que a gente imagina, né? Porque não é só uma pessoa que fica viva no final. Então, e se aqui em Maverick, até porque a gente não tem certeza de quais são as regras de Maverick, e se aqui também não foi só um vencedor, sabe? Aqui, pela minha teoria, tenho quase certeza de que o Eric não foi o único vencedor. Eu acho sim que o Sangyeon e o Jacob ou mataram o Eric, ou os três deram um jeito de ganhar, ou vamos ter uma continuação, aquela coisa bem final de Squid Game, final de Alice in Borderland, do tipo, o jogo não acabou aqui, porque o verdadeiro jogo começa agora contra os criadores do jogo. É o que eu acho. Espero muito que a Cracker tenha isso em mente pra fazer uma continuação no próximo comeback do The Boys. Realmente eu espero que sim. Mas também pode ser que os próximos MVs não tenham absolutamente nada a ver com Maverick, que a história acabou aqui e vai acabar com esse final aberto e a gente teorizando e nunca tendo certeza de nada, né? Vai saber. Mas enfim, com o final da minha teoria, eu vou contar pra vocês o que os meninos do The Boys disseram numa entrevista, que é mais ou menos o final. Porém, antes disso, eu quero muito falar pra vocês uma teoria que eu li no Twitter, vou, como eu falei pra vocês, deixar o link na descrição desse vídeo, com uma teoria da capa do álbum, que é totalmente a parte do MV, assim, mas que eu achei muito legal e quis dividir aqui com a galera que é do fandom, porque eu achei, sei lá, talvez seja significativo pro fandom. Pra quem não viu, a capa do álbum são algumas tulipas de cores diferentes, juntas como num buquê, só que com a coleira lá, o colar de Maverick em volta, né? E aí essa Dobi no Twitter trouxe algumas explicações aí do significado de tulipas. Então ela diz que tulipa, assim, a flor em si, já significa um amor condicional e também um renascimento, porque as tulipas são as primeiras flores que florescem na primavera, porque no inverno elas ficam debaixo da neve, escondidinhas, debaixo da terra esperando, e assim que chega a primavera elas são as primeiras a nascer, então significa um renascimento. E aí, na teoria dessa fã,
seria de que esse amor incondicional é o amor do The Boys pelas Dobbies e que esse renascimento vai ser a nova fase do The Boys, porque não sei se vocês sabem, o The Boys sempre foi da Cracker, dessa empresa, e agora a Cracker vai se fundir com a Play-M, que é uma outra empresa, então os meninos, a partir de agora, né, depois de Maverick, vão entrar para uma nova fase do grupo, por conta dessa mudança das empresas, né? E aí ela fala a explicação das cores das tulipas da capa, que é vermelho, rosa e branco, que as vermelhas são paixão e romance, as rosas são querer bem, então esse sentimento de carinho, de afeição, e que também costuma ser um presente para pessoas que estão passando por um momento difícil. Lembrem disso. E as tulipas brancas representam respeito ou uma forma de agradecimento, de dizer obrigada. E aí, na ideia delas, serem essas cores específicas na capa do álbum, representa a paixão do The Boys pelo trabalho deles, né, representado pelo vermelho, e que mesmo nas dificuldades que o grupo enfrentou, as Dobbies sempre estavam ali por eles, né, que seria a representação das tulipas rosas. E que no final o The Boys é muito grato e realmente ama demais as fãs, que seria a representação das tulipas brancas. Eu achei muito bonitinho. E aí o colar, né, de Maverick, que além de representar todo o conceito, o MV e tudo mais, ela também acredita que por ser essa coleira, né, em volta das próprias tulipas, isso representaria o estigma de idols de K-pop que é colocado em cima do The Boys e também de qualquer outro grupo, né? E que a partir do momento que essa coleira fosse quebrada, aí sim nós veríamos o The Boys como eles realmente são, que são as tulipas, né, a representação das tulipas. Então eu achei muito bonitinho e eu acho que deve fazer muito sentido porque a capa é muito bonita e muito específica, sem contar que essas empresas nunca fazem as coisas à toa, né? Mesmo que as fãs nunca saibam qual é a teoria, sempre tem um conceito por trás. Então eu acho que faz muito sentido, eu gostei bastante. E eu também achei bem significativo pro fandom, caso esse seja realmente o significado. E aí, por fim, eu sei que vocês querem muito saber o que o The Boys disse sobre o final do MV de Maverick. Eles fizeram uma entrevista recentemente, eu acho que foi pra alguma revista, um site, um portal, alguma coisa assim. E então eu não vi muita gente do fandom falando sobre, mas eu estava lendo a tradução dessa entrevista. E aí os meninos confirmaram que o Eric é sim o vencedor do jogo. Então talvez eles tenham jogado um pouco a teoria que eu acabei de falar por água abaixo, porque eu ainda acho que o Sangão e o Jacob sobreviveram no final. Mas o The Boys confirmou que o Eric é o vencedor do jogo ali no MV, só que não pelas razões que as Dobbies estavam achando que era, né? Então, as Dobbies coreanas, principalmente, estavam com a teoria muito forte de que o Eric ganharia Maverick, isso desde o anúncio do nome da música, porque Maverick é tipo Mav, Eric e o K, entendeu? Então o nome do Eric tá ali. E aí, quando saiu o trechinho da música que eles falam Back in the game, son, o sobrenome do Eric é Son Yeon-jae, né? O nome dele é Son Yeon-jae. Então as fãs estavam tipo, Sun, o sobrenome do Eric, é ele o vencedor e tal. E os meninos falaram que não foi por isso que o Eric venceu o MV. Eles disseram que na verdade eles tiraram na sorte, porque todos eles provavelmente queriam ser os ganhadores. Então eles tiraram na sorte com algum jogo. Não sei qual foi, sei lá se foi pedra, papel, tesoura, mas o Eric ganhou esse jogo e por isso que ele foi o vencedor ali no MV. Só que nessa mesma entrevista os meninos falam que eles discordam completamente com isso. O Ju-Yeon inclusive disse que ele acha que o Eric seria o primeiro a morrer e a maioria dos meninos concordou com ele. E os meninos também disseram que se eles tivessem que chutar alguém que realmente ganharia esse jogo, seria o Changmin. E isso foi meio que unanimidade no grupo, acho que todos eles disseram que eles concordavam que o Changmin seria o menino a ganhar, que era o que o fandom todo achava, né, pelo trailer e tudo mais. E pra mim, eu realmente acho que faz muito mais sentido se o Changmin fosse o menino que ia ganhar aí o jogo. Mas enfim, não foi o que aconteceu, já que o Eric ganhou esse jogo de sorte e pôde ser o ganhador de Maverick. E foi isso pelo vídeo de hoje, galera. Não sei, mas a minha cabeça explodiu assim quando eu criei toda a teoria pra fazer esse vídeo. Eu adorei ter pesquisado tudo, ver o que o fandom tava indo atrás. E também amo teorizar sobre tudo, vocês sabem, né? Então eu fiquei muito feliz que o The Boys me deu a oportunidade de teorizar sobre um MV deles. Se vocês tiverem interesse em vídeos de teoria sobre outros MVs de outros grupos, ou uma série de MVs, igual eu fiz com o do Stray Kids, que eu fiz uma teoria de todos os MVs dos meninos, me contem aqui nos comentários. E também aproveitem que esse vídeo acabou pra ir lá no meu vídeo do Stray Kids e ver a teoria completa dos MVs deles. Também me conta aqui nos comentários o que você achou da minha teoria, se você acha que faz sentido, se você tem uma ideia
completamente diferente, acha que foi outra coisa que aconteceu. Vamos continuar aí as nossas teorias nos comentários desse vídeo, que eu sempre respondo vocês e amo ler o que vocês pensam. Também não se esqueçam de deixar o like, que me ajuda muito, 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 como eu disse, a impulsionar esse vídeo. Mandem esse vídeo para todas as amizades que vocês têm, que vocês sabem que gostam de The Boys, ou que gostam de ver teorias de MVs de K-pop. E também não se esqueçam de se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para notificações para vocês não perderem os próximos vídeos, beleza? E eu vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau!